E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir que você curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo e também deixe seu comentário, porque isso ajuda muito no canal, ajuda muito a relevância desse vídeo, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são sobre todos esses decretos estaduais e municipais que estão sendo editados, seja pelos governadores, seja pelos prefeitos, e tem uma questão muito importante em relação a esse tema. Eu quero, antes de tudo, dizer que eu não estou aqui minimizando os efeitos do coronavírus, eu não estou dizendo que ele não deve ser combatido, mas é uma questão jurídica muito importante em relação ao coronavírus, em relação a todos esses decretos que estão sendo editados. Que a gente não pode deixar isso passar, a gente não pode deixar de observar essas questões, porque há um perigo muito grande no poder público estar editando esse tipo de decreto e não haver algum tipo de manifestação, principalmente das pessoas da área jurídica, em relação a esses decretos. A gente sabe também que essa questão de todo o comércio fechado, da forma como está acontecendo, tem influenciado a vida de muitas pessoas. Eu já disse num vídeo passado a questão do impacto na economia, que essa questão do lockdown está acontecendo, porque mais de 70% de todos os trabalhos de carteira assinada no Brasil, eles são gerados por pequenas e microempresas que não têm condições de ficar tanto tempo assim parados, sem falar de todas as pessoas que não têm carteira assinada, que são autônomas ou que têm um trabalho informal. Então isso está impactando muito a vida das pessoas. Então a gente precisa falar sobre essa questão dos decretos. E se você talvez que é um comerciante que está me ouvindo agora falar, talvez tenha inclusive uma medida judicial para você tomar em relação a isso, talvez para tentar ajudar a cobrir todo esse prejuízo que está acontecendo. Bom, o que ocorre? O que esses decretos, qual o problema desses decretos? Ao meu modo de ver, todos esses decretos são inconstitucionais. E o motivo é muito simples. O nosso ordenamento jurídico ele não permite a existência de decretos autônomos. Todos os decretos que são emitidos pelo poder público, que são publicados no Diário Geral, no Diário Oficial, todos esses decretos eles precisam vir para regulamentar uma lei que foi ou promulgada pela legislação estadual ou pela legislação municipal. Então, por exemplo, a Câmara Municipal de Belo Horizonte editou uma lei e aí vem um decreto para poder regulamentar essa lei que ela foi editada. Essa é a função do decreto. Agora, como que está ocorrendo hoje? Os prefeitos ou então os governadores estão editando decretos e eles estão, inclusive, prevendo uma série de restrições para a vida das pessoas, inclusive não só para as pessoas físicas, como as pessoas jurídicas. Então, por exemplo, o que a grande maioria dos decretos tem feito, né, na verdade são todos decretos da mesma forma, fizeram um decreto só e aí eles estão só adaptando, que seria a questão de cancelar o alvará de funcionamento de localização das empresas para que elas não possam funcionar. Então, se a empresa ela abre com esse alvará suspenso, ela vai ter problema, ela vai estar sujeita a multas e coisas do tipo. Então, tudo hoje está parado por conta desse cancelamento dos alvarás. Só que, como eu expliquei, não existe no nosso ordenamento jurídico essa questão do decreto autônomo. Não existe essa possibilidade. Não pode o poder público editar um decreto sem que ele esteja regulamentando uma norma já pré-existente. Então, para que todos esses decretos eles tivessem algum tipo de validade, precisava, por exemplo, da Câmara Municipal ou da Câmara Estadual daquele determinado estado, primeiro ter editado uma lei explicando toda a situação e aí depois vir o decreto para poder regulamentar essa situação. Qual que é a argumentação jurídica em relação a isso? O artigo 5º da nossa Constituição, inciso 2º, ele diz que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Isso é o que diz a nossa Constituição. E, inclusive, esse é um dos princípios mais importantes que existem no nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da legalidade. Então, ora, se o princípio da legalidade diz que eu não sou obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, se não existe uma lei hoje proibindo
os estabelecimentos de funcionarem, ou se não existe uma lei hoje no seu município ou no seu estado proibindo que você circule na rua, que você sente numa praça ou que você vá à praia, isso é inconstitucional. Esse é um princípio constitucional, um dos mais importantes do nosso ordenamento jurídico. As pessoas que são da área do direito, elas sabem do que eu estou dizendo. Então, eu quero dizer que todos esses decretos são inconstitucionais. A grande maioria desses decretos que estão sendo editados na minha cidade, no meu estado, na grande maioria dos estados do Brasil, pelo simples fato de não haver uma lei prévia que tenha determinado, então, por exemplo, que as pessoas não possam sair, que elas não possam frequentar lugares públicos, ou que elas não possam abrir os seus estabelecimentos. Então, talvez se você hoje é um comerciante e está passando por essa situação, existe inclusive medidas legais que você pode estar tomando, e aí não tem outra alternativa, precisa recorrer à justiça com a argumentação correta e dizer, olha, eu não posso ficar fechado, porque esse decreto do qual está dizendo que eu não posso fechar, ele é inconstitucional, porque eu não posso ser obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, e não existe nenhum tipo de lei hoje no meu município, no meu estado, que impeça que eu funcione. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês, e isso é muito importante pelo seguinte fato: pode ser que amanhã o nosso poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, queira utilizar desse mesmo argumento para poder infringir direitos e garantias fundamentais. Falar que para poder combater um vírus que é em favor da saúde das pessoas, e na verdade está utilizando desse tipo de manobra ou desse tipo de artifício para poder restringir ou mitigar direitos e garantias fundamentais, liberdades individuais e liberdades coletivas. Então é muito importante esse tema, é muito importante que você passe esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas tenham consciência de que esses decretos eles são inconstitucionais, de que não existe essa figura de um decreto autônomo no nosso ordenamento jurídico, que é necessário haver uma lei que regulamente toda essa situação, e o decreto vai vir então só para regulamentar a lei específica. Você não é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Você não pode deixar de fazer nada a não ser que haja uma lei impedindo você que faça. Tudo certo? Então isso é um princípio constitucional, é o princípio da legalidade. Fique isso em mente sempre que você for conversar com alguém sobre isso. Acho que é uma coisa muito importante da gente estar discutindo. Tudo bem? Então não se esquece, se você viu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, que sempre que eu postar um vídeo você vai receber essa notificação. Se inscreva no canal, deixa seu like e também o seu comentário, beleza? E compartilhe esse vídeo para todo mundo, ajude a gente a crescer esse canal, beleza? E a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.